Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, boa tarde. Nós vamos dar início à nossa reunião de hoje. Estamos trazendo o Dr. Celso Higino Cruz. Eu vejo aqui na apresentação que tem outros médicos que o acompanharam nessa apresentação, Diogo Goulart, Diogo Galheiro e Leonardo Vendolim. Dr. Celso, além de ser um grande radiologista, é uma pessoa dedicada ao ensino e também um grande amigo, porque aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, nós temos uma convivência muito boa. Dr. Celso participa conosco de todas as reuniões da sociedade, então é uma pessoa muito importante em termos de treinamento de residente. Então é com o maior prazer que eu tenho o Dr. Celso aqui para falar de imagem por ressonância da parede vascular. Celso, com a palavra. Obrigado, professor. Agradecimento aos colegas que trabalham junto comigo, que participaram da coletânea de todos esses casos, desses estudos, né? E acho que é um desafio grande que a gente tem, e justamente para poder ter essa avaliação em relação à parede de vaso. Agradecer ao Bebeto pela oportunidade desse canal, acho que é uma coisa gloriosa ele ter feito isso, abre um espaço enorme, não só na neuroradiologia no Brasil, no Rio, mas também no Brasil. Grandes colegas já passaram por aqui, para mim, realmente fica sendo uma grande honra para poder participar. Estou começando a apresentação, quando a gente depara, por exemplo, com um caso como esse, com a história clínica, a idade do paciente, essa primeira imagem do TOF, fica muito fácil você querer colocar causa e efeito e de alguma maneira, predispor que possa ser uma placa de aterosclerose ou um trombo embólico, né? Paciente com fibrilação atrial, toda essa gama de alterações nas imagens avançadas. Então, a causa do AVC, ele fica uma forma mais contundente, uma coisa mais fácil. O problema é quando você tem um paciente jovem, com evento motor agudo, com esses focos de difusão restrita que a gente vê aqui, esparsos, talvez em áreas fronteiriças, paciente com leucemia e, de alguma maneira, uma redução do calibre do vaso e uma reabitação mais distal. Qual é a causa disso? Porque você ter o evento em si e, de alguma maneira, saber a causa pode evitar que novos eventos venham a acontecer. E, com isso, você pode evitar que, de alguma maneira, o desfecho desse evento seja de uma forma catastrófica, um NIH até bastante baixo. Essa avaliação não invasiva da parede vascular, ela já é feita por vários métodos já que a gente conhece. Tem ultrassom, tem a TC, próprio PET, mostrando áreas de inflamação, principalmente em placas que não sejam placas estáveis, né, placas mais instáveis, mas o que entra em cena dentro do nosso cenário é justamente a avaliação da parede de vaso. A gente poderia parar muito bem aqui, ver que tem uma estenose através da porção V4 da artéria vertebral à direita, mas quando já se estuda em alta resolução, em T2, se vê que tem uma redução dessa luz, alguma coisa dentro dessa parede. Então, a alteração na parede, muito por vezes, é maior que a própria alteração da própria luz. E saber reconhecer qual é a natureza dessa alteração da placa que está causando essa redução do calibre é o que é mais importante, porque isso vai direcionar justamente o tratamento. E já sabe que a parede, a análise da imagem por imagem da parede, ela já faz parte dentro do nosso dia a dia, justamente na avaliação desses pacientes. E tem um papel fundamental justamente no AVC criptogênico. O que seria um AVC criptogênico? Aquele onde você não teria a causa de uma maneira mais evidente. E a parede, o estudo da parede de vaso, ele pode de alguma maneira desvendar essa questão da criptogênese e com isso você ter uma causa efetiva. Você evitar outros eventos atacando diretamente essa causa específica relacionada e levantada pela análise de parede de vaso. Falar um pouco sobre a questão das carótidas e recomendo justamente essa bibliografia, que é um consenso que tem da Sociedade de Neuroradiologia,
que foi publicada 2 anos atrás, que trata justamente qual sequência, o que analisar, quais são as alterações de sinal em relação a cada predomínio da placa onde você vai ter. Para gente ter uma ideia, isso não é novo, já está publicado desde 2005, e justamente nessa avaliação que a gente faz através da ressonância, da angiorressonância, se vê claramente uma irregularidade da parede. Isso que sai no laudo, isso que a gente tem hoje em dia, mas a gente tem que ir um pouco mais além, porque não é ver a luz, muitas das vezes é ver o que tem por fora da luz. A angiorressonância ela nos permite ver o que tem na luz de irregularidades, talvez uma estenose leve nesse caso, mas nada assim tão contundente. Mas, de alguma maneira, entender o conteúdo dessa placa. Se ela é uma placa com predomínio lipídico, que é uma placa com conteúdo hemorrágico, isso vai dar uma instabilidade. E muito por vezes, se nesse mesmo paciente, se a gente supor que tivesse uma estenose mais crítica do lado contralateral já calcificada, com 80%, por exemplo, você vai direcionar justamente aonde vai intervir. Uma placa instável é muito mais perigoso e deflagrar um evento isquêmico por causa da sua instabilidade do que uma placa mais estável. Então, justamente, fazendo com T1, com T2 e às vezes o TOF para nos direcionar, você consegue, através da intensidade de sinal, classificar essas placas e identificar se há ou não a hemorragia dentro da placa, se o conteúdo tem conteúdo fibroso ou não. Aqui são imagens mais recentes, a gente vê claramente aqui no TOF, mais uma vez, tem um gradiente com o gadolínio da Anjo, essa estenose bem crítica, né? Você tem a luz bem reduzida, e na parede um hipersinal já na sequência de parede de vaso, mostrando o hipersinal que denota a hemorragia. E essa hemorragia ela é bem vista no T1 pré-contraste, T1 pós-contraste se vê justamente essa parede com um pouco de captação de contraste que mostra que há um processo inflamatório e aqui é a redução no TOF. Então, justamente é essa abordagem que se deve fazer, principalmente nessa avaliação das carótidas. Isso tem muita correlação com a questão histopatológica. Esse é um trabalho bastante interessante desse mesmo artigo, mostrando claramente aqui no pré-contraste o hipersinal, são sequências com saturação de gordura, então o hipersinal que é devido à hemorragia. Quando você faz o pós-contraste com T1, há uma capa fibrosa, e essa capa fibrosa você tem esse grau de hemorragia ao entorno dela. Então, justamente avaliar o grau de vulnerabilidade dessas placas é bastante interessante e você tem cada vez mais resolução para poder chegar a dados histopatológicos muito mais concretos e em paralelo. A luz, áreas de calcificação junto à periferia, captação de contraste da parede, a área maior de captação de contraste dentro da área onde você tem um trombo, que é representado pela hemorragia. Então, todo esse grau de vulnerabilidade, da instabilidade da placa, ela deve ser, de alguma maneira, com uma intervenção um pouco maior. E com isso você consegue criar mecanismos com a intensidade de sinal de maneira diferente em cada sequência, classificar o conteúdo dentro da placa da sua predominância. E com isso, a abordagem deve ser direcionada justamente pela sua vulnerabilidade. Passando agora para a avaliação dessas artérias intracranianas, e também recomendo esse artigo, onde faz uma revisão de consenso muito interessante, da mesma revista, em 2017, e levantar a primeira questão sobre partes técnicas, né? E, de uma maneira geral, das suas habilidades e indicações. Auxilia muito no diagnóstico diferencial, porque, de alguma maneira, pode até evitar biópsias em certos casos confusos, certos casos difíceis, principalmente em vasculite, onde o diagnóstico muito é por exclusão e, de alguma maneira, a gente tem agora um método de avaliar justamente a área dessa parede. A técnica é bastante promissora na questão da indicação precisa do que você vai querer ver e qual é a resposta que você está querendo ter daquele paciente, né? Isso já está incorporado no nosso dia a dia. Alto campo, 3 Tesla é sempre melhor.
1,5 dá para fazer? Dá, mas 3 Teslas é preferência. É uma resolução maior, a supressão de gordura é maior, a supressão do sangue é maior e a supressão do fluxo de uma maneira geral. Isso depende de cada vendedor, Space, Cube ou Vista. Protocolos de alta resolução, submilimétricos, isotrópicos, matriz bem alta, pré e pós-contraste, sempre. A análise tem que ser sempre feita através de análises tridimensionais, técnicas MPR, principalmente ao longo e perpendicularmente à artéria, o vaso a ser analisado. Então, a parte técnica é bastante importante, é uma sequência longa, não é uma sequência curta, mas que os benefícios são muito grandes nesses pacientes. E a gente vai em alguns casos. Quais são as indicações? Dissecção arterial, como a gente vê aqui, nesse caso, um corte perpendicular ao eixo do vaso, aqui está o vaso, então você vê a área de hemorragia na parede do vaso. Doença ateromatosa, então há uma redução da luz e com isso a parede mostra um conteúdo lipídico, esse conteúdo lipídico ele capta contraste, mesmo com o hipersinal da gordura que a gente vê na sequência em T1. A vasculite, há um espessamento concêntrico com captação de contraste da artéria afetada, que denota aqui também com redução do calibre na sequência tópica. E de uma maneira simplista, e claro, há nuances em relação à coexistência de alterações de apresentações através da ressonância, você pode montar um quadro onde pode fazer um paralelo das principais indicações, seja a dissecção, ateromatose, vasculite, como a gente viu, e a síndrome de vasoconstrição reversível, onde o espessamento concêntrico, ao contrário do que se vê na vasculite, ele geralmente não capta contraste. Então, o primeiro caso, que é do Felipe, lá do DASA de São Paulo, mostrando que esse paciente asiático, tabagista diabético, ele apresentava uma placa, uma redução do segmento M1 à esquerda, com uma placa com espontâneo hipersinal em T1. Após o contraste na parede de vaso, ele captava contraste, aqui claramente. E se há alguma dúvida, se por acaso no pré-contraste tem um conteúdo lipídico maior ou não, dá uma certa instabilidade, você pode fazer essa correlação em relação ao que você tem da musculatura adjacente. Então, essa relação da intensidade de sinal entre que você vai ter da média da musculatura com a média do que você tem em relação à intensidade de sinal da placa, maior que 1,5, então você tem essa correlação um pouco melhor. Então, aqui mostrando então a placa de ateroma. Lembrar que essa placa ela pode captar, e muitas vezes essa captação, não se sabe bem o certo, pode estar um paralelo em relação a essa instabilidade. Paciente de 10 meses de tratamento com estatina, então a gente vê claramente a placa ali nesse quadro aqui embaixo. 10 meses depois, você vê que há uma redução dessa intensidade de sinal da placa e também da captação de contraste, ou seja, uma boa resposta ao tratamento. Então, de alguma maneira, direcionando justamente a essa abordagem clínica. Aqui um outro paciente, mostrando de uma maneira mais clara, aqui na área da carótida, a parede da carótida, aqui tem uma placa, bem vista, condicionando redução, pós-contraste, a captação de contraste na parede do vaso, e justamente desse paciente com essa placa dentro da porção intracavernosa da carótida interna. Então, placa de ateroma, a gente tem esse pouquinho desse hipersinal e também pode haver essa captação de contraste. Passando adiante, em outra indicação clínica, aqui é esse paciente que a gente tem jovem, com dor na face lateral direita do pescoço, com alterações de marcha e também desequilíbrio. T1 de parede de vaso a gente faz na parte do pescoço da maneira longitudinal, ou seja, numa aquisição coronal, porque o SLAB que se tem do range a ser estudado, ele não é tão grande. Se você aumentar, você vai aumentar muito mais o tempo. Uma sequência que dura de 6 a 8 minutos, mais ou menos. Se não você aumentar muito, isso vai para 12. E isso compromete porque o paciente muitas vezes não consegue ficar parado e não consegue ter mais imagens onde você pode analisar com maior precisão. Então, aquisição no pescoço no plano coronal, aqui está a carótida, você vê a bifurcação da carótida, o sangue fica preto,
e toda em volta fica cinza. E o que a gente vê justamente ao nível das vertebrais, vertebral direita, há um hipersinal espontâneo crescente na sua parede, com a redução de sua luz, um caso que a gente tem de dissecção arterial. Então, um hematoma dissecando a parede desse vaso. Que um outro caso mais recente, paciente também jovem, dor cervical, alteração motora, então a clínica é bastante suspeita, e o TOF a gente vê que a carótida dos dois lados estão com perder o sinal. Mas o polígono, ele se preencheu, as outras artérias, né, a média e a anterior, se preencheram através do polígono de Willis. A gente vê que há uma dissecção bilateral das carótidas. Aqui estão as vertebrais, aqui atrás, com um sinal preto, e aqui a luz de uma carótida, a luz da outra, e o hematoma com uma dissecção bilateral, aqui bem visto, com flap, inclusive, de um lado e de outro. Esse paciente, além disso, tinha também uma dilatação neurismática da ilíaca direita, com um flap também de dissecção. Possivelmente esse paciente tem alguma alteração de parede vascular, uma fibrodisplasia ou coisa parecida, está em investigação ainda, caso bastante recente, mostrando dissecção bilateral. Então, a importância da parede de vaso nessa identificação. Paciente jovem, lúpica, com cefaleia em salvos. Chega na emergência, TC de crânio sem contraste, que se vê uma hemorragia subaracnoide. E a grande dúvida é a causa disso. Né? O diagnóstico, de alguma maneira, está bem feito, mas a causa disso. Será que é um aneurisma que rompeu? Será que tem outras alterações que podem causar isso? Press também é uma condição. Mas se a gente aventar sobre a questão aonde está a área de hemorragia, está muito mais nas áreas superiores, frontais, bilateralmente. Então, fica um pouco mais esquisito para você pensar em uma ruptura de aneurisma. Faz-se a anjo e o que se vê são áreas focais de estenose arterial e que depois dessa estenose você tem áreas de dilatação. O grande diagnóstico diferencial que se faz nesse caso é síndrome de vasoconstrição reversível e vasculite. Então, são condições completamente diferentes, com tratamento completamente diferente e com prognósticos totalmente diferentes. O estudo de parede de vaso se faz mandatório. Lembrar que o SLAB é pequeno, é curto, então a anjo ela te direciona aonde você vai estudar, para você de alguma maneira pegar o vaso, aqui é a cerebral anterior, pegando a parte pericalosal, e com isso você estudar e fazer justamente a análise na perpendicular. Estudo de parede de vaso, você vê o espessamento concêntrico sem captação de contraste. Não havendo captação de contraste, isso não é a vasculite. Então, é uma síndrome de vasoconstrição reversível, paciente tratado, vasodilatadores, depois com controle, você não tem mais essas áreas de estenose. Então, são condições de difícil diagnóstico, mas a parede de vaso faz uma escolha muito fácil em relação ao tratamento a ser seguido pela preconização do diagnóstico presuntivo. Da mesma forma, paciente jovem, estenose a nível da artéria basilar, pré e pós-contraste, você não vê nenhuma área de impregnação de contraste a nível da parede, da artéria basilar, controle depois, vasodilatadores, síndrome de vasoconstrição reversível. Então, isso é uma coisa que é muito frequente, era pouco diagnosticada porque a gente não tinha resolução para poder fazer justamente esta análise. Outro paciente, uso de vasoconstrictor nasal, você vê que tem várias áreas de estenose, de redução do calibre. Foi feito o estudo de parede de vaso, a redução dessas áreas bem focais, mas sem impregnação de contraste. Levantar 3 questões sobre a questão de pitfalls, né, que a gente pode achar que aqui embaixo possa haver uma captação de contraste, mas perifericamente aqui é o ramo M1 da cerebral média. Questão é a seguinte, pitfalls que pode acontecer no estudo de parede de vaso. Primeiro, veia adjacente. Então, lembrar que qualquer veia ela pode captar, porque esse aqui é um T1, pós-contraste. Aqui você tem ideia, tem os plexos coroides de um lado e de outro, então eles captam também, então essa veia pode captar. Isso é um pitfall, tem que ficar bem atento. Qual é a regra? Fazer perpendicularmente, acompanhar o vaso. Isso é uma sequência 3D, você vai ver que não é a parede que está captando, é apenas o vaso que está adjacente àquele ramo arterial
que a gente vê. Segundo, vaso vasórum. A parede do vaso, normalmente, ele capta. A questão é a intensidade da captação, como você vai ter, e a regularidade dessa captação. Muito irregular, muito focal, grandes espessamentos, isso é patológico. E a terceira é o artefato de fluxo que causa dentro do vaso. Isso é muito difícil, às vezes, se você não tiver a técnica bem ajustada e bem certa. De alguma maneira, lembrar justamente desses 3 pitfalls que a gente tem. Paciente com vasoconstrição reversível, tratamento preconizado. Depois do tratamento, repete-se o exame, você vê que essas áreas todas de estenose, de alguma maneira, assumiram, o paciente reverteu o quadro completamente. Mas, em medicina, como nada é 100%, isso aqui é um caso que me deu, foi a Mariana Dall'Acqua, que está agora lá na Suíça, mostrando que esse caso você teve, sim, captação de contraste no paciente que tinha diagnóstico de síndrome de vasoconstrição reversível. Você tem a regularidade aqui na artéria basilar, justamente essa área com captação de contraste, paciente depois com acompanhamento, se viu que todas essas áreas de estenose também na cerebral posterior, cerebral média, se reverteram com tratamento com vasodilatação. Então, lembrar dessa possibilidade de que vasoconstrição reversível pode, em algumas situações, captar. E com isso, diagnósticos diferenciais com outras questões vasculares, principalmente com vasculite, ela fica um pouco mais difícil. Mas lembrar das condições não é a regra, não é o que comumente se vê, mas tem que lembrar desse tipo de condição. A outra doença de moia-moia, onde a gente sabe que há uma estenose progressiva das carótidas internas. E o que se vê, justamente, é que há um espessamento concêntrico dessas carótidas, porém, sem uma impregnação de contraste de uma forma mais vultosa, o que falaria contra a questão da vasculite inflamatória e também contra um pouco da questão de placas ateromatoses, né? Não há um espessamento irregular ou excêntrico que a gente vê com hipersinal nas placas de ateromatose. Geralmente não capta, mas agora em janeiro desse ano, um estudo mostrando que em pacientes com moia-moia se viu que há um grande espessamento nesse paciente com captação de contraste. Então, mais uma vez, não é a regra, mas tem que saber exatamente quais são as exceções para se levantar justamente quando estiver deparando um caso como esse. A grande indicação que eu acho também é a avaliação, por exemplo, de pacientes, principalmente pacientes mais idosos, onde você tem uma clínica bastante sugestiva de arterite temporal. Como que se faz hoje o diagnóstico de arterite temporal? Se faz e preconiza uma biópsia da artéria temporal. Então, isso, de alguma forma, a gente pode não evitar, mas, de alguma maneira, até fazer ou tornar o diagnóstico da arterite temporal mais presuntivo na medida onde você tem a clínica, você tem alterações laboratoriais e você tem esse espessamento concêntrico com captação de contraste na artéria temporal, e aqui você vê numa reformatação justamente a luz, a parede espessa e captando. Então você tem uma inflamação da parede no paciente que tem uma clínica completamente suspeita, e o que a gente tem visto é que esses pacientes que a gente tem acompanhado, quando preconiza o tratamento, eles respondem de alguma maneira bem, e com isso a gente pode evitar, nesses certos casos, fazer uma biópsia arterial nos pacientes idosos, que é sempre bastante invasiva, e muitas vezes você pode estar até com pacientes que usam anticoagulante. Então, a arterite temporal é uma grande indicação. E lembrar que a arterite temporal, em algumas condições, elas podem ser um reflexo do que acontece a nível de microvascularização intracraniana, intraparenquimatose. Foi um caso que a gente acompanhou ainda quando eu estava lá no Américas, mostrando que esse paciente ele tinha confusão mental e tinha um herpes zoster na hemiface inteira, um aspecto bem feio, bem avançado, e que fazia esses eventos isquêmicos um atrás do outro, vários, e de imediato muito à esquerda, que era o lado do zoster. E se viu que há um paralelo grande das alterações do que você tem extracraniana da artéria, porque o que acontece na artéria extracraniana também acontece dentro do parênquima. E o que se vê claramente é esse espessamento de contraste desse paciente. Então,
direciona completamente, porque é um paciente que tinha uma história de varicela grande, aonde o tratamento ele era um pouco contraditório e sobreponível em relação ao que você tem da arterite. Então, foi tratado com imunossupressor e o paciente melhorou muito. O paciente estava até, de alguma maneira, desacordado e estava muito com alteração de sensorial. Então, foi um caso realmente assim bem impressionante. Muitas vezes, o que a gente tem em certos casos, que o paciente jovem, daquilo que a gente falou, né, dos strokes criptogênicos, esses são pacientes jovens que tinham fazendo infartos cerebrais agudos, não sabia muito bem ao certo qual que era a causa, e já nesse estudo aqui, o que chamava a atenção, que a anjo não tinha nenhuma alteração perceptível, porém no T1 pós-contraste tinha essa áreazinha de impregnação e que tinha um certo edema em volta disso. A gente fez o estudo de parede de vaso e comprovou que sem e com contraste, um espessamento e impregnação de contraste concêntrico dessa artéria cerebral média. Isso é vasculite. Né? Dificilmente você vai ter um outro diagnóstico diferencial. Agora, a causa da vasculite é uma outra questão que muitas vezes não é papel do radiologista, né? Não é o nosso papel dizer, eu acho que é por isso ou por aquilo outro. O paciente tinha até, e foi até engraçado esse caso, que ele tinha um exame de líquor que tinha um PCR que falava que era a favor de varicela. A gente sabe que pacientes jovens com vasculite de artérias, de grandes artérias, principalmente proximais de artéria cerebral média, varicela é um grande diagnóstico diferencial. Depois foi dizer, não, isso parece ser sarcoidose, porque tinha uma biópsia de um certo tempo, que ele já tinha feito o cometimento de meníngio e tinha uma necrose não caseosa. Então passou a ser por sarcoidose. Pouco importa. A questão que a gente tem que levar é o seguinte, isso é uma vasculite. E como tal, independente do diagnóstico final, que vai, de alguma maneira, a história e o passar desse paciente nos trazer, que se é uma vasculite infecciosa, viral, de alguma maneira, ela é autolimitada. Se é uma sarcoidose, ela tem outras alterações sistêmicas, principalmente pulmonar. Né? A gente sabe que dá uma alteração pulmonar com infiltrado e também com linfonodomegalias. E, dessa maneira, o que importa, porque na fase mais aguda, você vai tratar de alguma maneira da mesma forma. E foi o que foi feito. O paciente foi a pulsoterapia e, de alguma forma, a redução grande dessa alteração a gente vê e é perceptível tanto de espessamento quanto da captação de contraste. Outras condições infecciosas, aí voltando àquele caso, daquela paciente primeira, como que a parede vaso ela pode avançar nisso? Ela mostra claramente uma estenose, aqui a carótida da esquerda, a carótida da direita, uma redução do calibre, um espessamento que a gente já pode perceber dessa parede e há uma captação de contraste franca. Isso é vasculite. Então, esse paciente tinha uma aspergilose pulmonar e estava fazendo uma vasculite secundária a essa infecção. A gente consegue avançar justamente nessa abordagem. E outra é não simplificar apenas o diagnóstico. Um paciente jovem com AVC isquêmico, que toda a gama de avaliação foi negativa, e você tem no TOF uma redução do calibre, uma redução do fluxo, vai falar, isso é um AVC da artéria cerebral média. Não, a gente pode ir um pouco além, e com isso fazer a diferença, evitar outros eventos, evitar dependências, né, de locomoção, dependência de, às vezes, o paciente ficar fazendo um infarto atrás do outro e levar até a completa dependência e até morte, inclusive. Você vê claramente que há uma impregnação de contraste com o espessamento dessa carótida e, com isso, sugeriu o fato de ser uma vasculite que foi depois comprovada e paciente tratada adequadamente. Esse é um caso bastante interessante que o paciente veio com a seguinte pergunta na indicação clínica: vasculite ou fibrodisplasia? Porque é um paciente que tinha feito um AVC, 2 meses, paciente jovem, e que no TOF, você olha o TOF e você fala, isso é fibrodisplasia, né? Você não tem a menor dúvida. A artéria totalmente irregular, pegando a tela em cima, a carótida.
talvez a outra do outro lado, não tenho muita certeza assim por essa imagem, isso é fibrodisplasia. Vamos fazer estudo de parede e vaso. E o que que a gente vê? A carótida do lado esquerdo, um pouquinho de captação de contraste que a gente sabe que pode ser o vaso-vasólogo. Mas do lado direito, um espessamento concêntrico com captação de contraste. Olha essa parte petrosa dela. Olha aqui, na parte coronal. Olha desse lado. Olha aqui, pegando um pouco mais. Então, isso é vasculite. Fibrodisplasia ela não causa esse tipo de alteração com essa inflamação tão grande da parede com captação de contraste. Você não espera ter esse tipo de comportamento. Então, você consegue, de alguma maneira, levar um diagnóstico à tona e, com isso, facilitar a relação do tratamento. Em relação a aneurismas, o que acontece? Muitas vezes, os pacientes têm múltiplos aneurismas. E quando ele rompe, qual é a via de acesso? Qual é aquele que deve ser tratado de alguma maneira mais precoce? E muitas vezes, pacientes que possam ainda não ter rompimento desse aneurisma, aquele que pode, de alguma maneira, ter uma predisposição maior a romper. Você tem um aneurisma de topo de basilar aqui, um aneurisma justamente na porção mais distal, antes do T carotídeo. E esse mais inferior, quando comparado com o pós-contraste, ele há uma captação de contraste. Então, possivelmente, esse tem uma inflamação maior da parede, com propensão maior de romper. Levar em consideração, principalmente nos tratamentos endovasculares de aneurisma, pacientes que têm com diversor de fluxo tratado, onde você não tem uma exclusão total do aneurisma num primeiro momento, ele vai alterando o fluxo dentro dele e, com isso, ocasionando um processo inflamatório que vai levar a trombo e a exclusão dele subsequente, semanas depois. E, com isso, a parede ela pode vir a captar. Como nesse caso aqui, você tem a captação de contraste, não quer dizer que ele tem uma propensão a romper, quer dizer que ele tem uma boa resposta ao tratamento do que você está tendo. Então, o momento onde você está fazendo a imagem do paciente, analisando, é bastante importante para saber o que foi feito em relação ao tratamento. Esse é o último caso, para a gente terminar, mostrando que há uma lesão extra-axial que veio com um estudo de neuronavegação para exclusão, para retirada cirúrgica de um meningioma. E já chama atenção, né? Não tem cara de meningioma. Né? Você vê que tem uma estrutura tubular dentro dessa área que capta muito o contraste. É periférica, tudo bem, mas capta muito o contraste. Quando a gente fez o estudo de parede de vaso, claramente você tem a veia aqui do seio, há uma interrupção da veia que vai junto ao seio, aqui, junto à asa do esfenoide, né, o ptérigo esfenoidal, e você tem claramente uma captação de contraste em volta dessa área. Perpendicularmente, aqui mostrando, a área onde você não tem a estrutura vascular bem vista. A gente fez um TOF mostrando que ela preenche o contraste e, na verdade, isso era uma variz venosa que tinha esse tipo de comportamento. Então, mostrando claramente que não se tratava de um meningioma, era uma alteração vascular, foi colocado um stent ali e essa anomalia ela reduziu bastante. Então, para concluir, acho que assim, o estudo de parede de vaso ele é bastante útil justamente naqueles casos onde a gente não consegue ir além. Ele pode trazer novas informações que podem ser, de alguma maneira, diagnósticas, até evitando certas biópsias. Direciona tratamento e, com isso, você tem patologias que podem se assemelhar até um certo nível e que têm prognósticos totalmente diferentes. E é um método cada vez mais e mais útil e a gente está vendo cada vez mais indicações em relação à sua utilização. E aí eu deixo vocês justamente com esse lembrete em relação às principais patologias já estudadas, onde a aparência ela é completamente diferente, você pode fazer diagnóstico de uma maneira simples, direta e bem eficiente. Lembrar sempre a questão da técnica de aquisição da imagem. Você tendo isso tudo em mão, você pode, de alguma maneira, brincar e fazer esse diagnóstico que a gente aborda esses pacientes, ajudando de uma maneira bem contundente.
Tá? Gostaria de agradecer mais uma vez e estamos abertos aí a perguntas, né, Bebeto? Se alguém tiver. Estamos abertos a perguntas. Eu vou fazer meus comentários no final e gostaria que fizessem perguntas agora. Boa noite, Celso. Aqui é Carlos Henrique. Eu queria te parabenizar pela aula brilhante, foi muito boa. E queria te perguntar, você citou que você usa o 3 Tesla para fazer esses estudos todos. E se você acha relevante a tentativa do uso no 1,5, visto a disponibilidade nos maiores serviços de emergência que a gente tem? Carlos, sempre. Eu acho que assim, limitar isso ao 3 Tesla seria muito egoísta e muito simplista ao mesmo tempo. É óbvio que se você tiver um carro melhor, ou coisa melhor, você vai querer justamente fazer com aquele. Mas não tendo, acho que de alguma maneira vale a questão de ganhar experiência, vale a questão de você tentar, que muitas vezes você pode sim fazer esses diagnósticos. A gente fazia diagnóstico de dissecção arterial com T1 FET7 normal do pescoço, entendeu? A clínica já nos ajuda muito. Agora, filigranas ali, de alguma maneira, você pode até não ver especificamente. Mas eu acho que sim, sempre é válida, né? E estava até brincando, né? Acho que prancha de isopor também pega onda. Então, pode não ser a melhor onda, mas você pode pegar. As maiores, no caso, as menores ali, pode ser que a gente não veja e quebre, né? Mas sempre vale a pena. Legal, obrigado. Falou. Oi, Nivaldo. Opa, tudo bem, Celso? Tudo bem. Parabéns pela aula, excelente. Casos Obrigado. muito ilustrativos, é sempre um prazer assistir suas aulas. Eu queria fazer uma pergunta, Celso, que quando chega um paciente jovem e ele vem com artéria oclusa, aí a dúvida do neurologista é assim, isso aí pode ser uma oclusão secundária, uma dissecção, ou o paciente fez uma embolia e ocluiu a artéria. E às vezes a artéria oclusa, a carótida, ela fica aquele aspecto em chama de vela, né? Uhum. Simulando dissecção, mas às vezes é só oclusão mesmo distal, e aí tem aquele aspecto. Aí ele vem com aquela dúvida, se é uma oclusão ou uma dissecção. Aí a gente faz o estudo de parede vascular, mas eu sempre fico na dúvida, assim, o trombo é hiperintenso, aí como é que você diferencia? Tem algum macete que você dá para diferenciar? Isso aqui, o trombo é hiperintenso, mas a dissecção tem mais hipersinal que o trombo. Eu sempre tenho essa dúvida, realmente queria compartilhar e saber o que você acha disso. Eu acho que assim, tem certos casos que realmente são muito difíceis, entendeu? De alguma maneira, a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas. Acho que às vezes a característica que a gente tem do própria alteração, né, se você tem uma dissecção maior, dificilmente vai lá a dissecção, mesmo que o trombo seja grande, né? Então, acho que o tamanho de alguma maneira, a localização de alguma forma, a história clínica, ela pode ajudar, né? O Bebeto tem uma grande experiência na parte vascular. Eu acho que a dissecção ela dói, né? O trombo de alguma maneira, quando você tem um êmbolo, ele não dói tanto. Então, isso de alguma maneira pode nos auxiliar. Agora, o aspecto da imagem em si, é claro, ele confunde, né? E às vezes a gente acha que está uma oclusão, não é oclusão, né? Mesma coisa, faz um TOR e fala, está com oclusão. Você pega mesmo aquele axial T2, não tem fluxo, mas tem fluxo, né? Fluxo é lento, a gente sabe muito bem disso, principalmente quando bota na arteriografia. Mas é uma dúvida que eu acho que, caso a caso, você consegue diferenciar bem. E a parede vaso acho que pode ajudar sim, né? Você fazendo ao longo dela, você vendo o tamanho do trombo, a localização do trombo, está excêntrico ou não, a clínica, que eu acho bastante importante, a questão da dor na dissecção arterial. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Se tiver tempo, faz uma pergunta, pode? Claro, à vontade, Edivaldo. Prazer te ver, rapaz. Não leva para você há muito tempo. Cabelinho mudou de cor e tal. Nevou aqui em cima, professor. Então, outra dúvida, Celso, é assim, na sua experiência, os neurologistas, os cirurgiões vasculares, eles têm levado em consideração, quando você coloca
A placa se mostrou imagens belíssimas aí, uma placa hemorrágica. Eles têm levado em consideração a mudança de conduta? O que é que você tem percebido assim? Essa placa ela não é tão estenosante, mas é uma placa hemorrágica. Eu acho que vou operar esse paciente. Você tem visto isso na sua experiência? Você está falando mais em relação à carótida, né? Exatamente, Carol. Assim, é ainda um pouquinho frustrante, eu não sei nem se é por desconhecimento muito amplo, mas de alguma maneira são poucos, mesmo em grandes centros, que você tem esse estudo preconizado já solicitado, entendeu? Porque o que a gente está fazendo é de alguma maneira até o inverso. A gente estuda, quando você tem a placa, a gente procura fazer o estudo ali e com isso mostrar algo mais que a gente pode ter em relação ao estudo da parede. E é muito pertinente porque muitas das vezes, aquilo que eu cheguei a falar en passant, é quando você tem um comprometimento, e principalmente bilateral, você não vai muito dependendo da estenose, do grau da estenose, para você abordar. O que você tem que levar em consideração justamente a natureza e o conteúdo dessa placa. Você tem uma estenose de 70%, 80% de um lado, mas de outro é 40%, mas de 80% você está calcificada, com a cabra fibrosa, e do outro você está com conteúdo lipídico. Acho que é esse o local que a gente deve apontar e justamente isso que vai fazer diferença na mudança do tratamento, de operar justamente o lado que você acha que é o melhor, digamos assim, né? Menos estenosante. Com Perfeito. certeza. Obrigado. É isso. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Nivaldo. Bebeto, Clécia, Sim. queria fazer uma pergunta para o Celso. Primeiro, parabenizar que a aula foi excelente, bem Obrigado. sucinta e muito esclarecedora. Eu sei que os casos ainda estão aparecendo. Queria saber se você tem algum caso que você tem usado para malformação vascular, para ver instabilidade desses mesmos aneurismas, aqueles aneurismas venosos, se você acha que é uma aplicação, porque isso eu não vi muito nos artigos. Eu vi falando mais de aneurismas arteriais, como você mostrou nos seus casos. Mas na avaliação de MAV eu fiquei com essa dúvida. Eu acho, Clécio, que assim, é uma sequência que é recente e que a curva de aprendizado ela vai nos dizer muita coisa. E eu sou de um tempo ainda que não existia nem difusão, né? Eu estou ficando meio velho mesmo. Então, assim, se usava Sei difusão... como é que é isso. E, assim, Olha, se eu entrar nessa, eu ganho de todo mundo, hein? não, Beto, por favor. Aí é covardia. A gente é café com leite. Assim, espectro é uma coisa que começou e todo mundo achava que acabou, né? A gente tem o Elixir para qualquer coisa. E hoje o espectro ficou ali, doença metabólica e só, né? E lesões focais, né? Acabou, não tem mais indicação. DTI, pior ainda, né? Então, assim, parede vaso, acho que a questão de a utilização dele é preconizada, principalmente para a gente entender o que acontece nessas MAVs, até para saber onde é que você vai embolizar, entendeu? Onde você tem um maior fluxo, você vai usar que tipo de device intraarterial, você vai operar, você vai fazer radiocirurgia, qual é o grau de sangramento, onde você vai ter maior captação de contraste, que pode ser até do que a gente está mostrando aqui, que a área onde você tem a captação de contraste da parede do paciente com múltiplos aneurismas não seja ali efetivamente onde que ele vai romper. Mas eu acho que é válido sim, porque é o que a gente tem hoje, o que a gente pode de alguma maneira acrescentar nessa abordagem, né? Então, centros como lá no IEC, onde você tem um centro de referência para essa avaliação, tem que pegar o aparelho e botar ele para rodar. Eu acho que tem que fazer isso sim, sequência longa, mas se a gente não ganhar experiência em cima daquilo que a gente tem em mãos, a gente não vai evoluir. Até para dizer que não serve. Se dizer que não serve também é um grande avanço, né? Você faz isso para aquilo? Não, porque não serve. Entendeu? Então, isso acho que tem que ser também, de alguma maneira, colocada em prática, né? Artigos positivos, muitas vezes, não quer dizer tanta coisa, ou muitas vezes você pode até questionar o resultado. Artigos negativos você não vê.
olha, eu fiz para isso, mas não serve. Eu acho que isso também é importante. Vale a pena sim. E talvez ele sirva. A dificuldade que a gente tem com o e-mail é ajustar, né? Porque realmente você perde muito em resolução. Sim, Quando você vê sim. essas imagens de artigo, aí você fala assim, aí não dá. Porque realmente, né? A gente tem lá os dois, você pega um e bota no outro, é covardia. Para você ter ideia, Uhum. a gente tem usado até essa sequência, a gente usou recentemente para avaliação de nervo craniano. É espetacular, espetacular. Então, submilimétrico, isotrópico faz diferença sim. Mas é a prancha que a gente tem. Então a gente tem que Isso. se jogar na onda. Tem que fazer. Uhum. Perfeito. Obrigada, Celso. Isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Primeiro, parabenizar o Celso, que ele conseguiu fazer uma coisa que é, como ele conhece bem o assunto, ele tornou a coisa fácil. Quando se torna coisa fácil, você estimula as pessoas a ver que elas podem chegar nisso. Apesar das barreiras de equipamento e tal, você pode chegar nisso. Com a experiência que eu tenho de muitos anos, eu percebo o seguinte: as doenças, a gente tem que ir conhecendo elas, dominando e banalizando elas. Por exemplo, a trombose venosa cerebral foi uma coisa que eu ajudei a mostrar aqui no Rio de Janeiro, a Clécia também. A Clécia, logo no início, ela começou a... E era um diagnóstico que não se fazia. E hoje virou uma banalidade o diagnóstico. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer, a gente tem que falar bastante nisso. Você já mostrou que isso aí é uma coisa, em certas coisas bem definidas, te ajuda muito. Por exemplo, você definir se é uma arterite, se é uma vasculopatia transitória. Tudo isso é muito importante. Então, acho que a gente tem que falar bastante nesse assunto. Você esclareceu bastante e eu acho que vai estimular muita gente a se dedicar mais, caprichar mais nisso e chegar e ver que você pode chegar no diagnóstico. Então, parabéns a você, você preencheu assim uma lacuna muito grande e eu espero que possa ter você de volta aqui falando nisso ou de alguma outra coisa. Celso, muito obrigado e parabéns a você e a todo o grupo que te ajudou aí. Obrigado, Muito Bebeto. obrigado. Obrigado mesmo. E acho que falo em nome de várias pessoas para você ter aberto esse canal, esse entusiasta que você é, esse nosso mestre, nosso guia aí, para poder a gente justamente sair dessa inércia e buscar um horizonte maior, entendeu? Acho que é justamente isso. A banalidade, ela vem com conhecimento, e conhecimento vem com um descontentamento da área de conforto onde você tem. Você tem que justamente se questionar e, além de tudo, você tem que ir atrás do que você quer realmente, até para dizer se é bom ou se é ruim. Obrigado mais uma vez. E uma coisa importante que nós estamos tentando fazer aqui é você trazer o conhecimento, não importa de onde venha, é importante que se traga o conhecimento, que as pessoas mais experientes falem sobre os assuntos, ensinem, e que a gente crie um pool de conhecimento para que haja um diagnóstico melhor e a gente atender melhor os nossos clientes. Então, muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.